Calorosas saudações e não sei se vamos conseguir ter milhões de likes, mas metam like ao vermos a entrevista de Miguel Milhão. E subscrevam também o canal para conseguirmos chegar aos 70 mil subscritores, porque já não falta tudo. Bom, sem mais demoras, vamos ver este excerto bastante particular daquilo que foi a entrevista de ontem, no caso, entre André Ventura e Miguel Milhão. Eu adorei, por acaso, e portanto selecionei este excerto muito curioso, particular. Vamos, sem mais demoras, escutar. Tivesses dito que me tivesse perturbado, não é? Por exemplo, tu chegaste hoje aqui e vens com 3 pessoas, não é? Ou 4, e o pessoal diz que tu és racista e tu trazes 2 pessoas de cor aqui. Exato. Ou seja, sabes quantas vezes isso aconteceu neste podcast? Nunca. O Ventura, sem sequer abrir a boca, conseguiu desmoronar por completo argumentos de acusação discriminatória que a esquerda lhe faz. Não deixa de ser interessante. Eu até acredito que, enfim, um deles seja o Luke Mombit, não é? Porque é muito próximo do André, isso é sabido. E o outro talvez seja o segurança, que é o Marcos Fortes. Portanto, talvez sejam esses dois, não sei. Mas o Luke sabe-se que, enfim, a relação é muito próxima. Um abraço para o Luke. Ou seja, e são pessoas que eu já ouvi falar e falam muito bem, e são pessoas eruditas. E a questão é, tu és racista ou não és racista, afinal? É evidente que não. Eu tenho, enfim, isto não é o velho argumento de eu até tenho amigos de cor ou não, mas... Não, a questão é que tu tens mesmo. É que tenho mesmo, Também. E são, enfim, num dos casos até é alguém que está comigo desde há muitos anos e que... Mas o pessoal diz que é super... É curioso, porque só aqui antes do Miguel falar, mas o André Ventura, se tentasse ser discriminatório a nível racial, estava a fazer um péssimo trabalho. Primeiro, enfim, eu sei que é a questão dos amigos de cor e não sei o quê, etc, etc, mas efetivamente ele tem, não é? E depois a outra questão é a questão partidária, não é? Alguém que se identificaria ou diria que era racista e etc, iria ser alguém que permitiria que o ideólogo do partido fosse também membro de uma minoria étnica, como é o caso do professor Gabriel Mitar Ribeiro, que nunca na vida foi selecionado pela sua cor da pele, não é? O professor Gabriel Mitar Ribeiro está onde está porque, no final das contas, tem um grande crânio. E é uma bela cabeça. Portanto, é por essa via da meritocracia. Racista dizer que tu tens amigos de cor. Não se pode dizer isto. Mas porquê que é racista? É que não faz sentido, porque o racista é suposto não ter amigos de cor. É suposto não confiar em pessoas de cor. Mas qual é a lógica, então? Não, pois Passa não é, a fazer não essa é nenhuma. afirmação. Eu tenho 100% de certeza que não sou racista, por isso é que eu vivo bem com essas críticas. Se eu me sentisse uma pessoa racista, eu vivia mal com essas críticas. Eu tenho muitos amigos, tenho alguns mais próximos que outros, e há um caso que é conhecido publicamente, que é o do Luke, que é de há 20 anos. O Luke esteve comigo no seminário, depois vivemos juntos na igreja de São Nicolau, como dizia há bocado. Sim, mas E isto começou muito, certamente se relembrarão, com a questão ainda em 2017, quando o André Ventura tece aqueles comentários sobre as questões da comunidade cigana em determinados bairros de Loures, e eu sei e percebi na altura logo do que é que ele estava a falar, porque eu cresci relativamente perto de alguns dos bairros pelos quais ele estava a mencionar, e quem vive nas redondezas dos bairros, ou até dentro desses mesmos bairros, compreende que o que o André Ventura disse na altura, e o que mantém a mesma posição nos dias de hoje, é completamente verdade. O que não invalida que no final do dia nós façamos a análise e digamos, há pessoas de bem, ou pessoas que sabem comportar perante a lei em todas as comunidades, nomeadamente a comunidade cigana, que há, obviamente. Agora, que há um problema generalizado de incumprimento, de gatificação, que está a existir dentro dessa mesma comunidade, também. Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. o racismo é incompatível com o cristianismo, não é? Evidente, completamente incompatível. Passaram, na casa onde eu vivi, naquela igreja, passaram dezenas de rapazes de Angola, de Moçambique, mas a questão é de São porque é que Tomé, te chamam, então, e ficaram racista? meus amigos. Bom, hoje a esquerda não tem outro argumento quando não quer discutir minorias e as suas questões para chamar racista. É a melhor forma de acabar com o debate logo. É verdade. Dizer assim, se começa a falar de ciganos e diz que há um problema, és racista. É verdade. Hoje em dia é assim, aliás. Eu sinto isso na pele, o André Ventura se sentirá ainda muito mais do que eu, porque em determinado termo de debate, se por exemplo, eu começar aqui a dizer que há um problema generalizado dentro de determinada comunidade, nesta que mencionámos anteriormente, e disser, apontar dados estatísticos no sentido em que são de 2016 ou 17, salvo erro, já tem alguns anos, mas serve para o exemplo, em que 65% nem sequer está inscrito no mercado de trabalho formal, em que 90% não conclui o 9º ano no século XXI, o que para mim é gravíssimo.
quando temos cerca de 15% que se casa antes dos 16 anos. Portanto, estamos a falar de casos até que em termos de indício criminal é bastante grave. E que o mais curioso nesse estudo que foi feito no relatório sobre as migrações, do Alto Comissário para as Migrações, perguntaram à determinada comunidade romani, como gostam de chamar, quem é que não queriam ter como vizinhos. E eles próprios responderam outros romanis. Não sei se têm noção. Portanto, enfim, não deixa de ser particular. Pesquisem por isso, isso até foi noticiado pelo Público há uns anos. Sobre ciganos tem que se falar já que eu sou o rei dos ciganos. Por isso eu quero saber... Isso o Mike B. Havia uma coisa que era o Raul, o rei dos ciganos. Não sei se lembram disso, pá, isso era engraçado. O que é que tu tens contra os meus súbitos? Repara, os ciganos foi quando nos começaram a dizer que éramos racistas. A questão dos ciganos é muito fácil de explicar. E eu até disse... Os ciganos vão se extinguir, sabes? Eu não sei se vão extinguir ou não. A internet vai dar cabo dos ciganos. Mas diz porque cigano não é raça, cigano é cultura. Se vão dispersar pelos outros, é isso que queres dizer. Vão-se aculturar. Pronto. Eu percebo o que é que o Miguel está aqui a dizer. Não sei se concordo muito, porque são muito fechados. Agora, que existe essa possibilidade, existe porque são muito getificados e são uma parcela pouca. Mas até em termos étnicos, não é? Que ele fala ali, eu acho que há uma determinada especificidade na comunidade cigana nesse termo, não é? Eu percebo a questão da cultura e concordo também, mas acho que em termos étnicos também, digo eu, não sei, não é a minha área, não estudo essa área, mas sim, culturalmente será o principal fator, claro. Mas nós, ao ponto em que não temos isso. Mas vai acontecer. O que há uma coisa que é certa é isto. Nós podemos dizer que há ciganos que cumprem as regras. E há. Claro. Como haverá. E eu conheço muitos. Exato. Eu não conheço muitos, mas conheço alguns. Eu conheço, quando digo muitos, eu conheço cerca de pelo menos 6. Pá, o Miguel, também, muitos, pá, 6 não são muitos, não é? 6 não são... Conheço alguns, pronto, exato. Eu também os conheço, eu andava com alguns deles na escola, não é? E tiravam boas notas e eram boas... Eu acho que toda a gente conhece, não é? Só que nós olhando para a maioria e também para o que a estatística nos mostra, não é? É um bocado complicado. Olhando para a realidade à nossa volta, por exemplo, posso-vos dar um exemplo pessoal. Eu cresci, vocês sabem, em zonas de Loures, São João da Talha, etc. E quem é dessa zona sabe perfeitamente. Vocês sobem a rampa da Nacional 10 e depois há um bairro à esquerda, em frente a uma escola secundária, que foi oferecido na altura pela Câmara Municipal, já há uns 15 anos, se calhar até mais, em que não se paga renda lá, quem mora lá, nomeadamente a comunidade em questão, mas depois mesmo em frente estão estacionados os carros das pessoas em questão e são Teslas, são BMWs de topo de gama, são Audis, pá, dos mais recentes que saíram no mercado, e depois a pessoa que passa ali e que no lado, na rua da frente, vê não sei quantos idosos que vão à farmácia e têm que escolher quantos comprimidos é que conseguem consumir e quais é que têm que não consumir para conseguirem ter dinheiro para comer, e depois nas habitações sociais dessa mesma comunidade cigana há Teslas, Audis e não sei o que mais, é normal que haja um sentimento de injustiça e não cumprimento da lei. Que eu também não conheço muitos ciganos, percebes? Agora temos um problema, e este foi o Estado que o permitiu, dos ciganos sentirem em Portugal... numa grande parte não têm que cumprir regras e que podem encostar-se a uma lógica de subsídio à dependência para viver, e a culpa nem foi tanto deles, foi nossa, do Estado que permitiu isto. Hoje a comunidade cigana, quando tem algum problema, vai logo bater à parte do Estado. Atenção que eu aqui, pronto, a culpa foi de ambos os lados, verdade seja dita, porque eu individualmente, Gonçalo Sousa, primo pelo aquilo que é a autorresponsabilidade. Se alguém não cumpre a lei, é claro que a culpa também é dessa pessoa, não podemos descartar aqui, obviamente. Agora, concordo em absoluto quando a culpa também é nossa, porque da mesma forma que também é deles, no sentido em que não fazem o correto perante a lei e perante a sociedade, também nós somos culpados, porque tão culpado é aquele que faz como o outro que deixa fazer. Isso aí, 100% de acordo. Ou da Câmara Municipal. Faltam casas, vai bater à porta da Câmara. Falta dinheiro, vai bater à porta do Estado para subsídios. Também outros portugueses, sem ser ciganos. Só que os ciganos formaram uma comunidade fechada, tipo guetizada, em que estes comportamentos se perpetuam. Nós temos duas hipóteses. Eu não falo nisso porque eu não sou racista. Pronto, é uma forma de ver as coisas. Nós dizemos, há aqui um problema, mas não dizemos para usar violência. Não, tem que se resolver. Isso. Ou seja, tu chamas a atenção para um problema e o resto pessoal acha que é melhor nem olhar para o problema. Porque só olhar para o problema já é ser racista. Porque eu acho que objetivamente... Não, mas não é. O ser discriminatório a nível racial seria dizer todos eles são maus independentemente do que façam a nível social. Não. A primeira coisa que estes dois senhores aqui disseram foi: eu conheço pessoas dessa mesma comunidade que praticam o bem, pagam impostos, trabalham, etc., contribuem ativamente para a sociedade. Muito bem, parabéns, fantástico. Mas
não foi nada. Ou seja, o que eles disseram não tem nada a ver com aquilo que é discriminação total. Não tem nada a ver, não é? Portanto, e muito bem. Agora que há um problema generalizado, isso há. E acho que só quem está cego ideologicamente é que não vai dizer, não é? Toda a gente sabe que há um problema. É impossível. Ou seja, eu não digo um problema contra os ciganos. Não, é um a problema. própria comunidade tem um problema. E na relação da comunidade com a maioria. Exato. Ora, por exemplo, tu vês quantidade infelizmente, de desproporcionalidade que existe na prisão dos ciganos, Evidente. que é uma tristeza. Que mais, eles operaram na parte da droga e foram destruídos pela droga. É verdade. exato, porque A própria comunidade foi destruída, eles foram destruídos pelo facto de terem sido empurrados. hoje ou muitos estão percebes? associados. E sabe o que é curioso? A malta hoje pensará, pronto, ok, que a comunidade cigana é muito contra aquilo que é ser direita, ou a direita hoje em dia, mas é curioso que na altura do 25 de Abril a comunidade cigana estava muito mais ao lado da direita e muitos deles votavam no CDS do que propriamente hoje em dia, onde se assemelham muito mais à esquerda, por uma simples razão. Na altura, no pós-25 de Abril, a esquerda queria cessar, ou muita da esquerda, não toda, não é? Mas muita parte da esquerda queria cessar aquilo que era a atividade privada. Ora, onde é que a maior parte da comunidade cigana trabalha? Nas feiras, não é? E, portanto, havendo a limitação daquilo que é a atividade privada, a nível do capital, as feiras não poderiam existir. Portanto, a comunidade cigana até tem mais a ver com os ideais do Chega do que eles próprios pensam. Já viram? Curioso. Eventualmente à prática de tráfico de estupefacientes e depois ficaram consumidores, muitos, infelizmente. Pois, Conheço muitos assim. acredito que também seja, porque é um problema que está sempre associado. E o que eu tenho dito é, se não olharmos para este problema, Ui, desculpem. se não formos falar com as pessoas que vivem ao lado das comunidades e têm vivido isto dia a dia, Sim. não é? Mas achas que é um problema grande em Portugal? Acho que é um problema significativo. Se estamos a comparar com a economia, achas? É evidente que se dissermos assim, é o problema igual como ao problema da corrupção no país. É evidente que não é, não Ou seja, é evidente que não é. menor. Mas Sim, boa pergunta do Miguel, mas aqui há que perceber uma coisa. Quantitativamente, em termos financeiros, do dano à causa pública, ao erário público, obviamente que a questão da subsídio-dependência e da criminalidade em si, ok, em termos de quantidade, certamente é inferior. Agora, no impacto do cotidiano, daquilo que é visível a olho nu, civilizacionalmente falando, eu acho que até é pior do que a corrupção. Passo a explicar. Obviamente que em termos quantitativos, a corrupção representa muito mais do que a subsídio-dependência de determinadas comunidades, sem dúvida. A corrupção representa 18 mil milhões de euros, em Portugal, mais ou menos, que é quase à volta de 8% do PIB. É uma coisa astronómica, são para aí 5 taps. Então é uma coisa ridícula. Mas essa corrupção não é a olho visível. Ou seja, a pessoa não tem contacto com isso diariamente. O que acontece nestes casos acontece diariamente. Por isso é que chega tão perto das emoções políticas, se quisermos assim nomenclar, da própria população. Portanto, no aspecto quantitativo, obviamente que não é, mas no aspecto sentimental, porque há uma questão de proximidade muito grande, aí se calhar estamos a falar de coisas do mesmo nível ou até superiores. eu compreendo a Porque, tua Miguel, estratégia. é menor porque está localizada muitas vezes em alguns pontos e o país todo não vê. Se calhar e aqui há no pessoas norte, que sofrem. se calhar E há aqui no pessoas que norte sofrem. não se sente tanto o Sente, problema dos já ciganos. sinto, sente. Não, mas se calhar não se sente tanto como no Alentejo. Se calhar onde não. as comunidades, as escolas, as famílias sentem isto dia a dia. A pressão. E deve ser horrível viver um problema e ouvir os políticos dizer assim: não há problema nenhum. Sim, sim. E é o mais chato, não é? Porque era aquilo que falávamos, não era? Que eu estava aqui a mencionar. Vive-se isto diariamente e no final do dia o que nós vemos é descartar o problema porque em São Bento e no Parlamento há seguranças à volta do Parlamento inteiro, come-se bem, vive-se bem, ganha-se não sei quantos mil euros ao mês e, portanto, está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Este é o final aqui da React. Já agora, esta React está a ser transmitida em direto no dia anterior para os presidentes do meu canal. Portanto, quem se quiser tornar presidente do canal tem direito a vídeos antecipados, lives exclusivas, lives em direto também. E no caso em concreto, pronto, acessa vídeos/lives antecipadas, talvez até no dia anterior. Portanto, é clicar onde diz aí aderir e têm direito a isso. Meus amigos, ficamos por aqui relativamente ao vídeo, porque depois a live continua para os presidentes, mas ficamos relativamente aqui ao vídeo. Espero que tenham gostado. Metam um like no vídeo que ajuda imenso. Subscrevam também o canal. Partilhem o vídeo, que é muito importante. E acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.